Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Graça e paz, irmãos. É com muita alegria que retornamos, a falar com os irmãos, apesar de ser via mídias sociais. É com muita alegria também que nós agradecemos como família, eu, Estela, Davi, o Theo, pelas orações. A cirurgia que o Theo fez foi uma bênção do Senhor. Agora está em fase de recuperação, já está andando, falando as primeiras palavras. Deus tem conduzido, tem uma longa caminhada à frente e nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. Eu quero deixar um recadinho para os irmãos também em relação a toda essa problemática que nós estamos vivenciando nesses tempos, nesses dias de crise, em relação ao coronavírus, crise social, a crise econômica que vamos aí ter à frente, já estamos passando, e as nossas orações têm que ser para que a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor seja derramada sobre esta nação. E eu quero falar com você que é membro desta igreja da PIB de Itapevi, você que tem ofertado, você que tem contribuído com essa obra durante anos, você que tem sempre se dedicado, amado a obra que tem sido feita e realizada por meio desta igreja. Eu convido você nesse momento de dificuldades para todos nós, se você tiver condições, para que você contribua com a obra do Senhor. Nós temos compromissos com alguns missionários que nós ajudamos mensalmente, temos compromissos com os pastores de ajuda de custo das congregações, temos compromissos com a igreja local, temos projetos que Deus tem colocado no coração desta igreja a serem realizados. Eu quero te convidar, a você que tem condições neste momento de contribuir com a obra do Senhor neste lugar. Isso é para você que é membro da PIB de Itapevi. Que Deus continue a abençoá-lo, que Deus continue a derramar da tua graça. E você que não tem condições neste momento, nós queremos ser um porto seguro para você nas orações e dentro das necessidades da igreja também, porque a contribuição da igreja é para que nós possamos socorrer aqueles que verdadeiramente precisam. E essa semana nós já tivemos que socorrer um irmão de forma muito urgente e pela graça de Deus nós conseguimos. Então você faz parte desta igreja. Então eu convido você que tem condições nesse momento, você que tem uma condição melhor, que você contribua conforme aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Nós temos os meios, nós temos as contas que a igreja mantém nos bancos e você pode contribuir por esse meio. Amém? Que Deus seja grandioso, como sempre tem sido com essa igreja, que tem sido fiel à palavra do Senhor, que tem correspondido por meio da graça de Deus o amor para com todos. Que você também seja tocado no seu coração para contribuir. Deus abençoe. Nós vamos meditar nesse momento sobre um texto bem conhecido da palavra do Senhor, Salmo 137, que fala e descreve um tempo de exílio do povo de Israel junto à Babilônia. E o tema que eu dei, continuando, e o pastor Cornélio que teve no domingo passado ministrando a igreja, nesse Trabalhando com Deus, eu coloquei como título: Deus nos convoca para trabalhar em meio à crise. E também como subtítulo, como objetivo, para nós não desistirmos, porque Deus conta com o seu povo quando as crises aparecem, quando as crises surgem, para servi-lo com muito mais dedicação, com muito mais afinco, com muito mais amor à obra do Senhor. Os salmos são cânticos de Israel. Existem salmos de louvor,
salmos de ação de graças, lamento e confiança. Os salmos testemunham a fidelidade de Deus para com seu povo em meio às provações, tribulações, em meio às vitórias e conquista. E esse salmo tem como pano de fundo o cativeiro babilônico. Israel, na sua desobediência para com a palavra de Deus, para com o Senhor, desobedecendo e sendo avisado pelos profetas, foi levado ao cativeiro que durou 70 anos. E nessa meditação, eu quero tirar algumas lições que nós podemos tirar em meio às crises. E esse deve ser o objetivo e o foco quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos para as circunstâncias do momento que estamos vivendo, a lição que nós podemos aprender. O povo de Israel sempre atribuiu as suas vitórias, a sua libertação de cativeiros ao Senhor. Não se engane a nós não podemos nos enganar de que Deus agiu há tempos atrás e nos tempos de hoje, contemporâneos, Ele não age. A minha vida, a sua vida, a nossa família, as nossas igrejas, nesse momento tão crucial, estamos precisando perseverar no trabalho com Deus neste momento de crise. Alguns pensam que como que eu posso servir no momento de crise, onde todos nós estamos confinados nos nossos lares, onde nós não temos essa liberdade onde nós não temos a liberdade de ir e vir, porque senão estaremos nós prejudicando toda essa quarentena que é para preservar a saúde de muitos. Como nós podemos contribuir, como nós podemos trabalhar com Deus nesse tempo? Algumas das lições que nós podemos tirar no Salmo 137 são dos 3 períodos na vida do povo de Israel que ele reflete nesse Salmo. E diz assim o Salmo 137, junto dos rios de Babilônia, ali nos assentamos e choramos quando nos lembramos de Sião, que é Jerusalém, Sião. Sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Pois lá, aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e aqueles que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo, cantai-nos uma das canções de Sião. Como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha direita da sua destreza. Se me lembrar de ti, apegue-se-me a língua no céu da boca. Se não preferir, Jerusalém, a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom no dia de Jerusalém que diziam, arrasai-a até aos seus alicerces. Ah, filha de Babilônia, que vai ser assolada, feliz aquele que te retribuiu o mal que tu não fizeste. Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com eles nas pedras. Esse salmo fala do passado, de um passado com Deus, quando o povo de Israel estava em Jerusalém. Temos uma história de salvação para o povo de Israel, um passado de glória, um passado de vitórias, de conquista da terra prometida. O presente, nós temos um desafio presente a enfrentar, que o povo estava enfrentando naquele momento, que era o cativeiro. E o futuro, que temos um investimento futuro a fazer, que eles tinham, que era de aguardar o tempo do cativeiro, da correção de Deus, para que as promessas do Senhor voltassem a ser derramadas sobre este povo. É Deus que está conduzindo o povo de Israel naquele momento, no momento de cativeiro. Assim como é Deus que está conduzindo a nossa história, a nossa vida, o momento que nós estamos vivenciando como nação,
com essa crise que não é só da nação brasileira, mas é uma crise que aflige o mundo todo. Nós não podemos nos esquecer de contemplar as maravilhas que Deus tem feito. No momento de reclusão, no momento quando nós estamos presos dentro de casa, esse presos entre aspas, no momento onde nós estamos, cerceados, de fazer tantas coisas, é o momento do trabalhar de Deus em nossas vidas. Por isso que trabalhar com Deus nesse momento de crise, onde nós estamos reclusos em nossos lares, é um momento onde Deus quer trabalhar em nossas vidas. Nós podemos fazer um paralelo, uma pequena comparação bem exagerada, que era um momento que Deus também com o povo de Israel, como o salmista vai descrever, e nós vamos falar sobre isto, Deus estava trabalhando na vida daquele povo que precisava de correção. Deus está trabalhando nas nossas vidas no tempo presente. E no primeiro ponto eu quero dizer que a crise pode nos distanciar do trabalho em prol dos projetos que Deus tem para a nossa vida e igreja. Se nós ficarmos olhando só para a crise, para este momento, para a circunstância que nós estamos vivenciando, nós podemos nos distanciar desse trabalho que Deus tem por fazer ainda pelas nossas vidas e por meio das nossas vidas e por meio desta igreja. No verso 1 diz, as margens dos rios da Babilônia. Imagine o povo de Israel, foi retirado da sua terra, sua cultura foi violada, os vínculos da nação foram quebrados, perderam tudo, seus bens, famílias, amigos, muitos morreram, muitos perderam bens, famílias e muitos morreram. Estão aonde não gostariam de estar. Havia risco de estarem expostos a uma crise de melancolia. Estavam expostos ao risco de se tornarem melancólicos só, de perderem totalmente a sua fé e a confiança em Deus quando estavam no cativeiro. O salmista adverte que no exílio eles não deveriam abraçar as superstições e a cultura dos babilônicos. O salmista expressa nestes versos que temos lido o seu sofrimento com suspiro de orações para que mantivesse viva a esperança de Deus na mente daquele povo. Deus sempre tem em suas mãos o controle de todas as coisas. E é isso que nós estamos vivenciando hoje como igreja, como cristãos. Nós olhamos, só falarmos e só temos ouvido falar de desgraça, de morte, de doenças. É a palavra de Deus se cumprindo. Mas o que não pode morrer e aquilo que não pode afligir e afetar os nossos corações, a nossa mente, é de que há uma promessa futura, aonde nós estaremos junto com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Apesar dessa crise que nós estamos passando nos dias de hoje, Deus tem total controle sobre ela e sobre as nossas vidas e sobre a sua igreja. E lá no verso 1 ainda diz que eles estavam assentados. O que nós não podemos fazer no momento de crise é nos assentarmos e deixarmos a apatia, a desesperança, a tristeza, a melancolia. O que nós não podemos deixar acontecer com nossas vidas é sermos dominados pela apatia, pela melancolia, pelo desânimo crônico, porque o desânimo significa a morte da esperança. Os momentos são difíceis, mas é um momento de trabalhar com Deus, é um momento de caminhar com Deus, e é isso que o salmista fala à frente. Nós devemos orar e devemos buscar o Senhor. Quando nós chegamos nessa circunstância que estamos vivenciando de crise, de apatia, você fica com vontade de querer, buscar a parentela, de ter comunhão com os irmãos. É um momento que nós desanimamos, nós ficamos tristes, mas não podemos deixar essa circunstância
nos dominar, nós devemos buscar no Senhor e trabalhar com o Senhor. Sabe por quê? Porque Deus é aquele que renova e traz renovo às nossas forças. Nesse sentido, o salmista alerta para a falta de visão sobre as promessas de Deus. Se assentar e ficar olhando não vai resolver nada. Agora, quando nós buscamos a solução, quando nós buscamos a direção de Deus, Ele nos alimenta, nos mostrando as promessas que Ele tem para as nossas vidas, as promessas que Ele tem para nós como Igreja de Cristo Jesus aqui em Itapevi, para a PIB de Itapevi, todos os sonhos que nós temos para realizar, que Deus tem colocado no coração desta igreja. No tempo certo, Deus vai cumprir todas essas promessas. Porque esse momento de crise, assim como Israel passou esse momento de cativeiro, é um momento que vai passar. Porque Deus está no comando, Deus está no controle de todas as circunstâncias. Agora, quando nós ficamos apáticos, o povo de Israel no cativeiro, em determinado momento, estava apático, desesperançoso. Quando nós ficamos apáticos, nós minamos as nossas forças, nós ficamos sem vigor para buscar a direção de Deus, para buscar a presença de Deus, sem vigor para celebrar a salvação do Senhor. Momento de crise é um momento onde Deus trabalha em nossas vidas, é um momento de introspecção, e é isso que nós estamos vivendo como cristãos. Nós não estamos sendo barrados, mas Deus está tratando as nossas vidas, Deus está direcionando aquilo que Ele tem para as nossas vidas, mudando a nossa visão, olhando para frente, para o alvo, para as promessas que Ele tem para as nossas vidas. E para que isso possa acontecer, nós precisamos buscar com vigor, nós precisamos buscar com fervor, buscar a Deus na palavra, buscar a Deus na oração, buscar a Deus com jejum, buscar a Deus para ver o que Ele quer do seu povo nesse momento. No momento de crise, essa deve ser a nossa ação. No verso 1 ainda falam que eles choravam, se assentavam e choravam. Junto eles só tinham um cântico de lamento por estarem no cativeiro. Eles não cantavam mais com alegria ao Senhor. Eles não sonhavam mais, eles não estavam reagindo diante daquilo que Deus estava fazendo no meio do seu povo, corrigindo, direcionando rota para aquele povo. Esse mesmo Deus que agiu nesse momento de crise no povo de Israel, é o Deus que vai e tem agido nas nossas vidas nesses momentos. O povo de Israel na Babilônia vivia constantemente enxugando as lágrimas, mas de forma melancólica. Mas as lágrimas têm um fator importante nela. Eles, com as lágrimas, eles em determinado momento reconheceram que precisavam da correção de Deus. As nossas lágrimas, nesses momentos em que estamos em crise, reclusos, com a possibilidade de uma grande crise econômica no nosso país, as nossas lágrimas devem estar aos pés de Jesus, o nosso Consolador, do Espírito Santo de Deus, que vai direcionar o nosso coração, a nossa mente, cativos, para não nos angustiarmos com as circunstâncias que estamos vivendo. A crise pode prender um povo às glórias passadas. Grandes coisas fez o Senhor no meio daquele povo e grandes coisas fez o Senhor nas nossas vidas. Nós não podemos ficar presos àquilo que Deus fez ou àquilo que Deus poderia estar fazendo se a igreja estivesse reunida, se a igreja pudesse estar tão ativa como esteve há um mês atrás. Nós não podemos ficar presos a isso. Nós temos que reagir a isso. Nós temos que cantar louvores ao Senhor. Nós não temos que lembrar só do passado, nós temos que olhar para as promessas futuras que Deus tem para as nossas vidas, para a nossa família, para a nossa igreja. Os tempos são vindouros,
os momentos já estão apontando para a vinda de Cristo? Sim, já estão apontando. São as pestes, os terremotos, são os cataclismas, né, naturais. Tudo isso está apontando, mas nós não devemos ficar presos aos sinais. Nós devemos glorificar a Deus neste momento e buscar a sua presença, buscar a sua direção e trabalharmos com Ele para que a sua palavra e a sua promessa se cumpram o mais breve possível. O povo, nesse momento de crise, precisa esperar e confiar com paciência no Senhor. Precisa ser submisso à vontade de Deus e submisso a tudo aquilo que as autoridades têm pedido para que seja amenizada o transtorno, para que seja amenizado o sofrimento de muitos e para que muitas vidas possam ser poupadas. Submissão e paciência ao Senhor. A crise não pode, simplesmente nos prender às glórias passadas. O salmista, ele discerne muito bem com este olhar para a fé. E assim devemos nos comportar como os apóstolos, como a igreja primitiva, como as gerações passadas. Nesse momento de crise, nós não podemos, como em Hebreus 11:1 diz, perder a convicção das coisas que não se veem. As promessas de Deus nos inspiram a termos esperança e confiança de que o Espírito Santo de Deus vai nos moldar, vai nos confortar e vai nos direcionar em meio a essas aflições. Devemos erguer as nossas cabeças para o alto, de onde vem o nosso socorro. É tempo do trabalhar de Deus nas nossas vidas. E para que Ele trabalhe nas nossas vidas, nós precisamos trabalhar com Ele. Por pior que sejam esses momentos, estamos certos e convictos na vitória que há no nome de Jesus e na vitória que há por meio de Cristo. Por isso que a crise não pode nos paralisar como igreja. A crise não pode nos paralisar como cristãos. Nós não podemos gerar dentro de nós um sentimento de impotência. Nós devemos olhar para o futuro. Nós devemos olhar para Jesus. Nós devemos olhar para as promessas de Deus. Mas em tempo de crise, quando Deus trabalha em nós, por quê? Porque é Deus que nos restaura. É Deus que nos livra da cova, como livrou Daniel da cova dos leões. É Deus que nos põe de pé. É a palavra de Deus que nos traz o bom ânimo, como foi para Josué. A instrução de Deus para Josué é: medita de dia e de noite na minha palavra. É isso que nós precisamos. A palavra vai nos pôr de pé por meio do Espírito Santo de Deus, que vai nos direcionar a mente e coração a olharmos para aquilo que Deus tem por fazer. É Deus que nos fará sonhar novamente, mesmo em meio à crise, a olharmos para aquilo que Deus tem por realizar por meio da vida do pastor Cornélio, por meio da minha vida, da vida da liderança desta igreja, por meio desta igreja, dos membros desta igreja, por meio desta escola que nós temos aqui. Grandes são os desafios que nós temos, grandes são as realizações que Deus fará neste lugar, por meio das nossas vidas. Por isso que no meio dessa crise, nós temos que buscar e nos enchermos da presença de Deus, para que o reino do Senhor seja expandido. Não desanime, porque nos momentos de crise ou sem crise, Deus é soberano sobre a história do homem, sobre a história da humanidade, sobre a história de todas as nações. A igreja, quando ora, o Espírito Santo de Deus é derramado sobre a igreja de Cristo. O povo de Deus clama e se arrepende, e a graça de Deus é derramada sobre a sua igreja. Nosso trabalho neste momento de crise é romper com esses obstáculos que nós temos. Seja você com medo da crise financeira, seja você com medo de ser afligido por esse coronavírus, seja qual for o seu medo da depressão, da melancolia, seja qual for o medo, que Deus, por meio da fé que temos em Jesus Cristo, vai te levantar e vai te mostrar as promessas que Ele tem à frente.
Nosso trabalho nesse momento de crise é ter a convicção de que Deus conduz a história do homem. É Deus que escreve a história da humanidade, a nossa história, a história da igreja neste lugar, a história dos membros nesta igreja. É Deus que escreve a história do seu povo. Temos que ter essa convicção em nossos corações. Provérbios 10, 28 diz: a esperança dos justos é a alegria. Por isso que a esperança traz alegria aos nossos corações. O alvo da nossa existência é trabalhar com Deus e para Deus, para atingir os propósitos estabelecidos por Deus para as nossas vidas, para esta igreja, para esta escola, nesta cidade onde nós estamos inseridos. Quando trabalhamos para Deus em tempos de crises, percebemos que a nossa existência cumpre o propósito maior que ainda não percebemos. É aquilo que nós não estamos enxergando, mas nós temos por convicção que as promessas que Deus tem para as nossas vidas e para esse lugar se cumprirão. O alvo da nossa existência sempre é trabalhar com Deus, sempre é louvar a Deus. E eu quero deixar um texto de Abacuque 3, 17, verso 17 e 18 diz: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, toda a vida eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Glória seja dada ao Senhor, por tudo que Ele tem feito por nós. É a graça de Deus nas nossas vidas. E essa tem que ser a convicção, que Ele continua no controle das nossas vidas, da nossa igreja, dos membros desta igreja, e desta igreja local, para que as promessas que Ele tem para esse lugar, elas vão se cumprir em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Eu quero te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito neste lugar. Pela vida de cada irmão, ó Senhor, que neste momento está recluso no seu lar, pelas circunstâncias que a nossa nação, o nosso país está passando, pelo que o mundo está passando, Senhor. Grandes são as preocupações na área da saúde, na área da família, na área financeira, Senhor. Mas nós sabemos que o Senhor tem toda a autoridade e todo o poder que foi dado no nome de Jesus para derramar da Tua graça de forma abundante no meio do Teu povo, Senhor. E nós não duvidamos e não temos, ó Senhor, nenhuma dúvida, mas temos a convicção de que o Senhor proverá todas as necessidades nas nossas vidas e nesta igreja. Que o Senhor tem conduzido as nossas vidas e esta igreja há mais de 63 anos, ó Senhor. E o Senhor tem sido fiel e nós olhamos para o passado na sua fidelidade, para o presente na sua fidelidade e glorificamos porque há provisão no futuro, porque o Senhor é um Deus fiel, ó Pai. Que assim seja derramado sobre este lugar a Tua graça abundante no meio do Teu povo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor para que todos aqueles, como eu coloquei no começo, Senhor, para os membros desta igreja, Senhor, que o Senhor derramou da Tua graça de forma abundante, que o Senhor toque os seus corações, para que as necessidades da Tua casa, do Teu reino, Senhor, sejam supridas como sempre foram supridas. Para aqueles, ó Senhor, que têm uma moedinha, esses são também aqueles que contribuem para a Tua obra. Seja qual for o valor, Senhor, é a Tua graça sendo derramada para que o Seu reino seja expandido por meio deste lugar. Pai, em nome de Jesus, também nós queremos orar pelas necessidades, pelos desafios que nós teremos pela frente. Muitos têm sido os prognósticos econômicos, prognósticos de crise social.
mas nós cremos num Deus provedor, nós cremos num Deus que pode derramar da tua graça, da tua misericórdia sobre esta nação, e nós oramos neste momento para que as tuas mãos, para que o teu rosto se vire para esta nação, e que a tua graça seja derramada de forma abundante nesta nação, neste lugar, Pai. Pai, em nome de Jesus, também eu quero pedir perdão por tudo aquilo que nós não temos feito como igreja e como cristãos, ó Senhor. Que a tua graça seja derramada sobre as nossas vidas como perdão também por aquilo que nós temos falhado, Senhor. Em tempos de crise é tempo, Senhor, também de refletirmos e de olharmos para tudo aquilo que temos por fazer e não temos feito. Que a tua graça, que o teu perdão seja derramado sobre as nossas vidas, sobre a igreja brasileira, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, gratos e convictos de que tudo está sob o controle nas tuas mãos, Senhor. Essa é a nossa nação. Em nome de Jesus. Amém. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.